Muito boa noite, meus queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, quiçá do mundo, né? Já que a gente está na internet, através do YouTube, do nosso Facebook. Hoje vai bombar, deve vir um pessoal lá de Portugal, sabe? Lá das Europas, porque a nossa dinamizadora da noite, ela é internacional, gente, não é fraca, não. Nossa amiga Tereza Tabosa, né? Vem falar para a gente hoje da prece, é o tema dela. Vai nos mostrar a importância da prece na nossa vida, né? Então, que nós tenhamos um ótimo encontro, sejam todos muito bem-vindos, né? Estejamos todos antenados para contribuir aí com a nossa amiga, né? Nós vamos ouvir uma canção inicial e em seguida farei a nossa prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. Vamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, suplicando, Senhor, que as suas energias cheguem até nós, suplicando aos nossos amigos espirituais, incansáveis no nosso melhoramento, incansáveis em nos auxiliar no nosso dia a dia, através das intuições. Esses amigos amoráveis, Senhor, muito obrigada por eles. Que eles continuem, Mestre, nos auxiliando. Pedimos na noite em especial pela nossa amiga Tereza, que trará o nosso estudo da noite, que ela possa receber, Mestre, todas as intuições que lhe serão trazidas, que ela esteja antenada, né,
partir dos seus estudos, que ela possa transmitir de forma segura e serena como ela se preparou. Muito obrigada por todos os companheiros, Senhor, que aqui vieram buscar esse alento, buscar os seus ensinamentos entre amigos, entre essa família, Senhor, que nós nos reencontramos aqui na Terra. Obrigada por mais essa oportunidade e leve a cada coração, a cada lar, Mestre, essa paz que aqui viemos buscar, a tua paz. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Minha amiga, muito obrigada já de antemão, né, pela sua disponibilidade de trazer para a gente esse tema tão importante na nossa vida. Papai do Céu te abençoe mais uma vez aí. Com você. Obrigada. Vamos aí começar o nosso tema na noite de hoje, né, com um tema que se encontra presente em nossas vidas diariamente, né? Que é exatamente a prece, como a nossa querida já falou, né? A prece que a gente costumeiramente procura, né, fazer no dia a dia. Tem gente que faz os seus horários, tem gente que não tem os seus horários, né, qualquer momento faz. E tem gente até que não costuma, né, fazer preces, porque eu posso até abrir contando meu exemplo logo assim, rapidamente. Quando eu era bem jovem, apesar de eu ser espírita desde da infância, bem jovem eu não usava muito a questão da prece. Eu usava mais a prece quando eu me encontrava bem, né? Que eu acho que eu tinha essa mentalidade de que eu deveria rezar quando eu estivesse bem, quando eu estivesse feliz. E quando eu estivesse triste, eu não deveria exercer a prece. E isso eu fiquei um bom tempo, jovem faz de tudo, né? E eu fiz isso. Depois, até entender o verdadeiro sentido da prece. E a gente começa o nosso estudo hoje baseado em 2 livros, né? Que a gente estudou, aliás, um que a gente estuda ao longo da vida, que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e no capítulo 28. Capítulo 27, o Pedi e Obtereis. E o capítulo 28, a prece coletânea. E um outro livro, né, que a gente também procurou basear os nossos estudos, foi exatamente no livro Os Mensageiros, que tem lá no capítulo 24 e no capítulo 25 do livro Os Mensageiros de Francisco Cândido Xavier e André Luiz, certo? E a gente vai aqui dando continuidade. E a gente vê essa figura, né, que a gente captou da internet aí, todo mundo já conhece. Eu acho uma das imagens mais bonitas, né, que representa Cristo orando. E diz assim: Jesus, nesse momento que ele falava sobre a prece, ele comentou, né? Ele falou no capítulo 5, ele falava para a gente não orar, não orar como os hipócritas, né? Pois comprazem orar em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, né? Já receberam sua recompensa. E aí, quando ele falava sobre, lá em Mateus 6, 5, né, a partir do 5 ao 12, mais ou menos, que ele falava sobre a oração, ele disse: vós, porém, quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, fechada a porta, orai o vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo,
vos dará recompensa. Mateus 6, 5 a 8, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem. E aí a gente começa, né, exatamente colocando para todos nós que o sentido real que Jesus Cristo queria nos dar nesse momento não era exatamente o recolher-se, né? Recolher-se a um ambiente físico, trancar a porta, né? Evitar os barulhos externos e orar. Mas ele falava exatamente do silêncio interior, do recolher-se interiormente para poder exercer a prece, para fazer essa ponte, né? E muitas pessoas, né, até colocam ao pé da letra o que tá, interpretam ao pé da letra o que está aqui em Mateus e acham que a gente, para orar, tem que buscar alguns determinados lugares. E nós sabemos que na loucura que é a nossa vida de hoje, a gente está orando, a gente se pega orando nos lugares mais assim aparentemente absurdos, né? Dentro do ônibus, no metrô, numa estação de trem, às vezes quando o amigo está nos pedindo socorro, a gente está num ambiente e não encontra um lugar para orar, a gente se recolhe aos lugares assim mais esquisitos. Ah, vou me recolher ali ao toalete, porque lá eu vou ter um momento de silêncio e vou elevar o pensamento. Então a gente é exatamente esse recolher-se, né, interiormente e exercer essa ponte em busca de Jesus. E aí a gente vai aqui e a gente vai buscando aqui o significado da prece. Né? A prece colocada aqui, se a gente for buscar em qualquer dicionário ou no Google, né, lá a gente vai encontrar que a prece é uma intercessão, a prece é uma invocação, a prece é uma oração, né? É uma reza, também chamada de oração, chamada de reza, de rogativa, de súplica, de solicitação, né? E através dessas palavras aí designadas para exercer, para dizer o que seja a prece, né? Nós vamos encontrá-la em qualquer lugar. Vai aí, se quiser alguém falar, a Paty ou a Jaque vai me interrompendo, porque eu realmente não estou vendo nada, né? E vamos aqui, passando. E diz assim, já que a prece ela pode ser denominada, né, por várias palavras, a gente usou aqui, tirou um pouco o foco da palavra prece e colocou a palavra oração, que também, né, é a mesma coisa. E diz assim, a oração é uma prece ou reza dirigida a Deus ou a outro ser espiritual e que está integrada nos rituais de grande parte das religiões. A oração pode ser feita de forma individual ou em grupo, em meio público ou privado. Também pode ser um modelo formal ou ser feita de uma forma espontânea. E aí ele coloca aqui que a prece, né, ela tá como um ritual. Tem muitas religiões que colocaram a prece como um ritual, outras como uma coisa que costumeira, né? Um hábito. Não, a gente tem um hábito, inclusive a gente já escutou até em várias casas que a gente andou por aí, as pessoas dizer assim, como é de hábito, a gente vai abrir a nossa reunião com a nossa prece inicial. E aí a gente percebe que, na verdade, a prece, ela não deve ser um hábito nas nossas vidas, né? Porque
Um hábito parece uma coisa assim obrigatória, mas ela deve ser um momento em que a gente procura entrar em harmonização, entrar em ponte com o divino, né? Com os intercessores, com Deus, com Jesus, né? Seja lá quais são os nomes que sejam dados, mas é o momento da gente ali procurar movimentar as melhores energias que nos rodeiam. E aí ele fala aqui, né, no segundo tópico, que ela pode ser uma prece formal. O que seria uma prece formal, né? Aquela prece que foi feita, né, digamos assim, e as pessoas costumam, né, sempre falar, orar. Eu diria que seria um modelo de prece de Cáritas, por exemplo. É uma prece formal, todo mundo sabe que existe e é muito bonita e quase todo mundo sabe fazer a prece de Cáritas sem precisar ler a prece propriamente dita, né, de memória. Aí vai ter a prece de Ismael, vai ter a prece do Dr. Bezerra de Menezes, né? E aí várias outras também. Se a gente buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar 84 modelos de prece diferentes. Né? Então, é bastante vasto a questão da prece pronta. Né? E aquela espontânea é exatamente aquela que a gente eleva o nosso pensamento, procura esse intercâmbio com o divino e fala exatamente o que diz o nosso coração. Não precisa de fórmula pronta, não é uma fórmula pronta, não precisa de números de palavras, não precisa que seja longa, né? Porque às vezes Raul Teixeira, né, ele até fala assim, tem gente que faz uma prece que é uma oração com H, né? Começa no nascimento de Jesus e até chegar na crucificação, todo mundo já, né, já está cansado, já dormiu. Então eu ri muito quando ele falou isso, porque realmente existe essas coisas, né? E a gente sabe que não é por aí, né? A prece espontânea é exatamente aquela coisa que vai fluindo normal, pode ser longa, um pouco longa, porque às vezes a inspiração leva a isso, mas às vezes 4, 5 palavras já exerceu o efeito necessário, né, para ali manipular aquelas energias. Então, a gente viu esses dois modelos aí. Tereza, E a gente não pode falar. como você não tem como ver, eu vou ter que realmente te interromper. Perdão aí por esse Pode me interromper interrupção. à vontade. Eu tive uma Necessita até. experiência nos emerges da vida, mas foi de Mesquita, né? Na verdade, eu não vou lembrar o ano, mas eu sei que foi em Mesquita, organizado pelo 11º Seu, e eu era uma das anfitriões, vamos dizer assim. No final, eu não sei se vocês lembram, mas eu não sei se vocês participaram, na verdade, mas foi um evento em que a música de encerramento, a música que deu, como é que vou dizer? Que inspirou, né, ao tema foi a música do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Aí, o que acontece? No final, o que aconteceu, na verdade? No final, o grupo de arte, né, usou essa música para fazer o encerramento. O clima estava muito bom, muito gostoso, sabe? Todo mundo assim maravilhado com aquela canção, né? Porque ela realmente toca a gente, né? E a gente se despediu com essa música. Eu, para encerrar, agradeci a presença de todos e não pedi ninguém para fazer a prece, mas na verdade eu estava meio eufórica e acabei esquecendo. Igual uma vez esqueceu aqui do nosso encontro, que a Patrícia falou, já que faltou a prece, não sei o quê. Só que o pessoal começou a sair e não dava mais para retomar aquela harmonia silenciosa para fazer prece, não tinha mais a condição. Aí eu fiquei, caramba, e agora?
vamos terminar assim, né? Nesse clima e tal. Só que depois eu fui saber que o pessoal de Petrópolis, eu não sei se a Maria Regina está aí, mas o pessoal de Petrópolis não gostou, criticou por não ter tido a prece. E aí o pessoal daqui de Mesquita, poxa, mas não é um ritual. A gente estava tão feliz, o clima estava muito harmônico. Por que que tem que ser desse jeito? O pessoal de Petrópolis é muito conservador. Aí ficou, sabe, nessa questão assim, tinha que ter sido dessa forma, né? Vamos agora fechar os nossos olhos, agradecer, porque a gente sempre tem esse término com a prece, sabe? Então, virou um ritual, eu considero assim. Apesar, né, de ter sido muito bom, a crítica aconteceu, né? Eu queria deixar registrado, até de repente, se você comentar o que você pensa a respeito disso aí, que você falou que não é um ritual, né? Muito bem lembrado, Jaque, né? A gente procura fazer sempre nos nossos encontros, né, uma prece inicial e uma prece de finalização. Tem uma ala que diz que seria, né, um ritual que se foi criado na doutrina espírita. Mas a gente tem que ouvir a voz dos experientes, né? E Raul Teixeira fala, né, que, na verdade, a prece, quando a gente se prepara para fazer uma prece, é exatamente a gente está querendo a transformação do ambiente ali que vai se acontecer o evento, seja uma reunião pública, seja uma reunião privada, né? A gente quer manipular as energias ali, as melhores energias, através de uma prece inicial, que poderá ser, né, uma música, né? Poderá ser uma abertura de uma página, só que se criou-se, né, eu não diria um ritual, mas se criou-se uma prática de se abrir com uma prece inicial e se finalizar. E as pessoas mais, realmente, as pessoas assim que levam, né, muito a ferro e fogo, cobram isso da gente, né? Vamos chamar de Mas conservadores, né? vamos chamar de conservadores, mas na verdade a gente quer trazer o pensamento de cada um para o ambiente ali, onde vai realizar aquele evento, né? Então, para isso, a gente puxa através de uma mensagem, de uma música, né? Ou através de uma prece propriamente dita. Para que coisa melhor do que você abrir um trabalho, uma reunião, um acontecimento, um evento, com uma música. Não, aí você diz, a oração de São Francisco. Para mim, se colocar a oração de São Francisco, já é a prece inicial. Já harmonizou o ambiente. Então, você dali em diante pode dizer, gente, vamos dar início ao nosso trabalho, porque já está tudo ali, quem tinha que estar atento ali já está, né, para o trabalho. Então, o fato de se finalizar, de se começar com a música, né, é uma coisa que vai depender de quem organiza a reunião, de como você quer organizar, como você quer fazer. Quer fazer com a prece inicial? Não tem problema. É energia, você vai manipular energia, então vale. Música também. Então, a música que foi cantada aí na finalização aí do evento, por sinal, muito belíssima, né? Uma mensagem muito alegre e muito boa, né? Para mim, já falou tudo. Então, é só a gente se abraçar e ir para casa, né? André Parece Luiz que quer o André quer colaborar. falar alguma coisa. Isso. Pode falar, André. Quando vocês falam André Luiz, chega a dar um arrepio, gente. Assim, chega ao nome de peso, né? Só André já está de bom tamanho. Mas é interessante essa questão, porque a prece, na realidade, naquele primeiro momento de abertura, ela também serve, porque nós somos espíritos ainda muito, muito pequeninos, falhos, e é difícil a gente controlar o nosso mental, né? É mais fácil o físico, mas às vezes estamos aqui até mesmo com
no momento da prece, e por conta das dificuldades do dia a dia, a nossa mente ela dispersa um pouco. Então, ela também tem esse papel de unir as mentes daquele grupo que estão dispersas, né, para o objetivo comum. Principalmente na nossa reunião de quinta-feira, ela é bastante importante, porque ela também vai formar um campo energético de proteção que vai nos auxiliar, né, no trabalho que ora se inicia. Então, ela também tem esse papel, conforme a Teresa falou. A Jaqueline também falou uma situação que eu achei muito interessante, essa questão da emerge, porque um amigo nosso, ele disse, às vezes ele traz alguns pontos que, certa vez, eu acho que deve ser do conhecimento de todos, mas cabe aqui a importância da prece, aquele primeiro ponto que a Teresa falou, dela ser espontânea, que tem o seu valor também formal, mas o que é olhado, né, pela espiritualidade é aquele momento do seu coração. Então, um bandido tinha acabado de assaltar a igreja e ele saía, né, já com as coisas nisso, né, e vinha entrando um senhorzinho que, por não saber rezar, ele preferiu ir à noite, né, onde ele poderia, né, do jeito dele, falar da maneira dele com Deus. Ele achava que assim seria melhor, porque ele não passaria vergonha falando na frente dos outros. E quando ele deu de cara com o bandido, né, ele achou que o bandido fosse algum trabalhador da igreja, algum membro da igreja. E ele perguntou, né, o bandido perguntou, tomou aquele susto, pensou que fosse alguém, e perguntou ao homem o que ele estava fazendo. E ele se abriu, né, e disse que não sabia rezar, que estava ali para falar com Deus, mas ia falar da vontade, do jeito dele, e por isso ele estava ali naquela hora. E o bandido, aproveitando para zoar, né, brincar com aquele senhor, ensinou alguns termos para ele, na realidade era um xingamento, né? Mas ele falou assim, só tem sentido, só tem significado, Deus só ouvirá as suas preces se você chegar de frente, né, para a imagem de Jesus, que era uma igreja católica, e isso falar em voz alta, quase que gritando. E assim ele falou assim, é mesmo, e entrou. E o bandido ficou escondido do lado de fora. E ouviu quando ele começou a gritar aquelas palavras que ele, por ser ignorante, não sabia o significado, mas que para ele era importante, como se ele estivesse chegando, né, a realmente estar em contato com Deus. Quando ele começou a gritar aquelas palavras, o bandido olhou. E aquele senhorzinho, sem perceber que estava ajoelhado no chão, de olhos fechados, com tamanha fé e com tamanha vontade de dizer aquilo que ia no coração, né? Ele estava flutuando a quase 1 metro de altura. E o bandido, então, se emocionou com aquilo, deixou as coisas ali e foi embora. Então, o falar com Deus, e sei também, e hoje me emocionei bastante, porque sei que todos viram, né, o encontro do Sérgio, a palestra do Haroldo Dutra, e vocês vão lembrar também como o Chico se preparou para o desencarne dele, né, naquele dia 2 de junho da Copa do Mundo, ele acordou, né? Emmanuel, quando ele saiu do hospital, já tinha pedido para que ele tivesse paciência, na verdade, e ele fez a barba, botou o melhor terno, e a menina que acompanhava, mas Chico, você vai para algum lugar? Eu falei, não vou para lugar nenhum. E depois o moço foi lá, fez a barba dele, depois ele pediu um cafezinho, deitou, cruzou as mãos em cima do peito e apenas disse, graças a Deus. Olha que prece mais linda. Como a dizer, cumpri minha missão. Fiz aquilo que eu podia fazer dentro das minhas limitações. Essa é uma prece. Então, é tudo isso. Dito. Muito, muito bacana, André. Na verdade, né, o que você falou traduz exatamente porque o que seria a prece, né? A prece é movimentação de fluidos. Nós sabemos, né? Nós sabemos que existe o fluido cósmico universal, né? Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Nele nós nos movimentamos. Quais peixes no mar? A verdade é essa, né? Quais peixes no oceano? Né? Tá lá na Gênesis, no capítulo 14, né? Dos fluidos, que nós, por sinal, acabamos de estudar lá na Gênesis, terminamos agora o capítulo dos fluidos, e
estamos mergulhados nesses fluidos e a todo instante, consciente ou não, consciente ou inconsciente, atuamos sobre o mesmo, manipulando esse fluido cósmico através dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Essa é a verdade. Né? E a prece, o que seria essa prece? Né? O fluido cósmico, que nós acabamos de falar, o fluido cósmico universal, recebe esse impulso da nossa vontade. Né? Da nossa energia, né? Que é muito forte quando a gente assim faz uso dela, e ela é o veículo do pensamento. O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto a do fluido cósmico universal se estende ao infinito. Assim, quando nós pensamos, é dirigida uma corrente fluídica e se estabelece, né, um ao outro, transmitindo o pensamento, da mesma forma que o ar transmite o som. Ou seja, quando nós emitimos a onda, o pensamento, nós ondulamos essa energia e essa energia ela vai em forma de onda em direção ao seu objetivo. É assim que se processa a prece. Está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que fala exatamente sobre a prece coletânea, né? Aliás, eu coloco aqui, eu faço até uma pergunta, né, aqui entre nós, quem quiser responder, responde, dá um ok ou não. Quem é que já estudou, né, já passou lá pelo último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e que leu, né, aquelas preces e aqueles prefácios maravilhosos? Aí é uma pergunta, né? Olha, eu já recorri a esse capítulo para... Berlim aí já falou. Falou? Sim, vai. Não, ele falou que já leu, vai. Ah, tá. Não, eu recorri a, por exemplo, quando aconteceu de um suicídio, né, que aconteceu ao meu redor, e eu fui recorrer ao Evangelho, que eu queria ver se tinha alguma prece assim, em que eu usasse melhor as palavras, né? Eu falei, vou recorrer ao Evangelho, de repente tem alguma coisa, porque a gente fica tão sem ação às vezes, né? Sem saber o que dizer, sem saber como se reportar à espiritualidade. Aí eu falei, vou conhecer o que tem ali, né, de prece. Aí eu já recorri a alguns tipos de prece que eu precisava. Eu, como a Jaqueline, também, né, essa é uma parte que eu vou lá recorrer em circunstância, porque por mais que a gente fale, ali tem palavras-chave que vai confortar. Então, quando o meu irmão desencarnou inesperadamente por acidente automobilístico, né, moto, ali, tem lá uma prece específica, né? Então, a gente usou ela como base para dizer alguma coisa. Então, eu sou assim como a Jaqueline. Quem mais? Eu faço o evangelho seguido, né? Mês passado eu terminei nas preces. Gente, é uma vibração, porque cada prece toca tão fundo dentro da gente. Eu acho que todo mundo deveria ler todas as preces, que é muito, muito bom. Tem prece que você Muito vai bacana. aos prantos. Eu já li algumas preces daquela também. Olha a Edna aí, botando o salzinho dela. Eu já li Legal. Júlio Filho, várias quer falar? preces daquela ali. Fale, Júlio Filho. Desprovido de imagem, de câmera. Não sei por que a câmera, o Zoom não está detectando a minha câmera. Mas é muito interessante, no meu caso, que quando eu entrei para a doutrina e via pessoas como Francisco, né, Chiquinho, fazer aquelas preces bonitas, e eu andava muito pelo movimento espírita e via as pessoas fazer preces, eu tinha uma certa, certamente, tinha uma inibição, eu era um tanto quanto inibido, então como fazer uma prece? Né? Então,
para eu começar a ir me habituando a fazer prece, eu primeiro recorri àquela parte final do livro que você está mencionando. Interessante, uma vez eu passando numa banca de jornal, vi um livro de preces espíritas, comprei correndo. Interessante. Aí você começa a estudar. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi jogar aquele livro fora, porque, sabe, não tinha muito a ver. Mas eu realmente recorri muito ali para eu começar a desenvolver essa prece espontânea que a espiritualidade nos diz que é aquela que toca mais fundo, que fala realmente, que nos sintoniza com o Altíssimo. Tenho dito, meus amigos. E aí, a título, obrigada, Júlio, obrigada mesmo. A gente vem aí, a título de curiosidade, colocar como uma prece formal, que está lá exatamente em Mateus, no capítulo 6, né? Está lá na Bíblia, no capítulo 6, Mateus falando exatamente, contando essa passagem de Jesus em que ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E a gente colocou a título de informação. Só que lá, exatamente nesse capítulo que a gente está falando, no 28, que já é a finalização, né, como todos aqui colocaram a importância desse último capítulo, né, e da gente conhecer, propriamente dito, não só recorrer, mas a gente conhecer, porque os prefácios são lindíssimos, né? Então tá lá o Pai Nosso dividido em 7 partes. São 7 partes que esse capítulo tá dividido o Pai Nosso. E a gente escolheu uma parte aqui, que é exatamente aqui, ó. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em cada parte que ele vai dividindo, ele vai falando sobre esses pedaços, né, Patrícia? Você que está lá sempre fazendo de forma contínua o Evangelho, e ele vai explicando cada parte do Pai Nosso. E aí ele coloca aqui para a gente, né, lá, né, eu tirei exatamente como está lá no livro, quando ele fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é fazer a vossa vontade, é obedecer vossas leis, submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então ele fará a vossa vontade na terra com os eleitos e fazem como assim fazem no céu. Está lá no Evangelho, né? E então ele vai explicando. Quem é só para não passar em branco, eu queria pedir o Júlio para ler aí o nosso Pai Nosso que está aí escrito na tela, que está jogado na tela, né? Para a gente ir aí vibrando com essas palavras. A Jaque subiu para tentar ajudá-lo com a câmera. Tenta outra pessoa. Então, Paty, assume aí. Tá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então, por favor, quem tiver curiosidade, vá lá hoje ou amanhã e procure o significado de cada divisão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Vamos passar aqui para frente. E aí, como a gente falou, a gente se baseou no livro Os Mensageiros, de André Luiz, né?
nome de peso, né, André? Verdade. Aí, É mesmo. aí no capítulo 24, né, é exatamente a prece de Ismália. Quem foi que já viu essa prece maravilhosa, né? Quem já viu, já se emocionou com esse capítulo, com o capítulo 24 e o 25, que é a explicação de um pouco da explicação do 24 também. André Luiz na companhia de Aniceto, né, nesse livro. Na verdade, Ismália, ela está num pronto socorro na espiritualidade, e André Luiz nas suas viagens, né, e está sob a companhia a instrução de Aniceto, eles param nesse pronto socorro, e exatamente quando, ao entardecer ali, a gente dá a entender que é exatamente no final da tarde, ou seja, ali beirando talvez às 18 horas, por aí, porque o sol já se escondeu, né? Ismália leva o pensamento exatamente para orar em benefício de 1980 literalmente, assim, bem, né? Ela coloca lá 1980 espíritos que estavam adormecidos na sua inferioridade, né? Eles estavam ali como se fosse sonhando, mas na verdade eles estavam eram espíritos, né? Porém desencarnados, e que eles estavam dormindo ainda sob o efeito de todas as suas inferioridades, das suas maldades, da mães que não foram boas mães, e aí vai diversificando ali o processo de consciência de cada um. E aí, Aniceto, nessa hora que ela faz a prece, ele diz assim, ele coloca da forma como está aí. Na prece, aliás, eu queria pedir o André Luiz para ler para a gente, né, para não ficar só em mim, Com focado em mim. certeza. Na prece, encontramos a produção avançada de elemento força. Eles chegam da providência divina em quantidade igual para todos os que deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistada na vida. Misericórdia, gente. Na verdade, ele foi chamado a atenção, né, na hora que Ismália fazia a prece, e ele coloca muito bem o que ele visualizou, quando ele diz que o homem socorre o homem Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, né? Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes, colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida, porque quando Ismália eleva o pensamento, caem sobre todos que estavam ali naquele momento, como se fossem flocos de neve. Quando ela eleva o pensamento, que ela manipula, né, essas energias, o fluido cósmico universal, como a gente falou lá atrás, cai sobre todos os que estavam ali reunidos a mesma quantidade de bênção em forma de flocos. Só que Aniceto percebia que, à medida que aqueles flocos iam caindo sobre a fronte de cada um, e as pessoas, os espíritos que estavam ali iam absorvendo aquelas energias, os espíritos iam absorvendo aquela energia, e ali ia saindo pelo tórax, da região do tórax de cada um, umas bolhas de luz. Mas é exatamente, cada um tinha as bolhas de luz que merecia. Né? Quando a gente diz merecia, assim, brincando, né? Porque cada um de nós, né, só podemos doar o fluido, né, essa energia em benefício do próximo,
sobre o que nós já amealhamos. O que é que nós, né, amealhamos para nós a nível de moral, né, de espiritualidade, para a gente distribuir em forma de bênção para as outras pessoas. Ou seja, eu não ia receber, eu não ia doar a mesma quantidade, eu, Tereza, não ia doar a mesma quantidade de energia benéfica que Ismália estava doando naquele momento se ali eu estivesse, devido exatamente à minha elevação moral, à minha elevação espiritual. E a Aniceto via que saía de Ismália da mesma forma que ela recebia, ela transmitia para aqueles espíritos. E as pessoas que estavam ali no trabalho, no auxílio, colaborando, uns eram mais apagadinhos, um pouquinho, outros um pouquinho mais iluminado, outros só refletia aquela luzinha, mas saía aquela luz em benefício de alguém, porque nós só podemos dar o que nós já temos. É isso que ele quer dizer para a gente a nível espiritual, né? Espiritualmente. Ou seja, eles se utilizam de nós, né, para ajudar a nós mesmos, os próprios homens. Mas nós somos seres ainda em processo. Então, nós vamos pedir e nós vamos... Veja bem, quando a gente pede, já é diferente, né? Porque às vezes a gente não tem o poder, né, da vontade como um outro espírito evoluído teria. Então é por isso que ele diz que o homem ajuda Deus ajuda o homem pelo homem, né? Pelo o que nós temos aqui. Nós somos instrumentos, né, dele e ele vai nos utilizando para nos ajudarmos aqui entre nós. Berlim está Certo? aguardando, tá, Tereza, para falar? Ah, tá bom. Então, deixa só eu ver aqui mais um aqui, ô Berlim, aí eu te dou a palavra. E aí, ele diz assim, né, já no capítulo 25, que é exatamente o efeito da oração, né, que é o capítulo efeito da oração, diz assim, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no ciclo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É a oração, filha do amor. Não é apenas súplica. É a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. E aí ele vai dizer, né, ele vai dizer exatamente que o influxo, né, que o influxo magnético, né, aquele influxo, aquela força, né, do magnetismo que nós emitimos pela nossa força e pelo nosso pensamento, né, é muito poderoso. E toda vida que a gente emite, né, toda vida que a gente emite em benefício de alguém, né, quando a gente foca, ela não fica sem resposta. Só que a resposta é muito relativa, né? A resposta nunca é igual a que nós pretendemos que seja, né? Quando a gente faz uma prece, não, vai ser sempre, nunca a nossa vontade, vai ser sempre a vontade de Deus, né? E também o merecimento de cada um. Mas fala aí, Berlim. Pode voltar um slide, por gentileza, que tem a ver com aquele tá. ainda. Voltei. Esse? Aqui ainda aparece o trabalho é a prece mais importante que pode imaginar no encarnado. Não, um antes desse. Não. Tudo bem. Não, já mudou, Tereza. Era o que estava anterior a isso. É porque às vezes aparece mais lentamente. Desculpa. Não, esse era beleza, o que ele não tem problema não. Era. Tem problema não. Então... Tem problema não. Fala sobre o influxo magnético. Não tem problema não. Eu queria dizer o seguinte, que na verdade, quando a gente faz uma solicitação, imaginemos nós o farol, né? Aqueles faróis que ficam no alto do penhasco.
quando a gente solicita, a lâmpada que fica lá é poderosíssima. E nós somos, na verdade, as lentes por qual passa essa energia. Existem no farol, normalmente, 2 tipos de lente. Uma lente que vai muito mais longe e uma lente que vai um pouco menos. Uma que clareia muito e uma apenas que sinaliza. Então, quando a gente faz a solicitação em função de alguém, que era aí no caso o Ismalha, em função daqueles amigos, o que acontecia? Quanto mais a gente tiver conectado, melhor vai passar aquele fluxo, porque nós somos lentes praticamente translúcidas e vai passar toda aquela energia por nós. À medida que somos mais opacos de acordo com a nossa vivência, ou com aquilo que a gente já conquistou, ou com aquilo que a gente ainda vai conquistar, passa menos luz. Mas, ora, a lente é a primeira a ser beneficiada porque por ela é atravessada por essa luz, ela se ilumina também. Agora, para aqueles que estavam lá deitados, cada qual tem, imaginemos assim, um funil e absorve quantidades específicas. Nós mesmos, né? Às vezes a gente faz uma solicitação, Deus ajuda o homem através de 2 homens, e a gente poderia pegar, né, uma grande bacia ajuda, mas a gente chega de pires na mão, de caneca na mão. Então a providência divina é abundante, mas nós optamos por qual meio a gente vai receber, se é a caneca, copinho de 50 ml, ou se a gente vai pegar de bacia. Então, é de acordo também com a nossa capacidade de absorção da ajuda. A ajuda vem sempre na medida certa, porém, nem sempre a gente tem o medidor correto. Muito obrigado. Recipiente, né, Berlim? É isso aí. E o Berlim coloca, o Berlim vem exatamente aí colocar um pouco mais aí, né, em cima desse slide que a gente colocou. Que o pensamento é exatamente isso aí que você colocou. Lá a gente é só pesquisar. Aliás, a gente estuda isso, né, quando a gente trabalha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê muito sobre a questão da prece, né? Vai depender da nossa maturidade espiritual. E aí a gente já falou sobre esse, e diz assim, toda vida, ainda me está falando, toda vida que o espírito se coloca nessa atitude mental, toda vida que a gente se coloca, faz essa ponte, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. É razoável destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, dela recebe resposta imediata em nome de Deus. Bacana aí que ele coloca que a resposta, né, da prece, nenhuma prece vai ficar sem resposta, e que é legal também que eu sempre procuro dizer quem é que falou, porque a gente precisa identificar quem falou o quê. E aí Raul Teixeira, né, ele falando, ele diz que a prece, por mais que a pessoa, no momento, esteja equivocada, mesmo que a pessoa esteja envolta em energias inferiores, né, quando você ora para aquela pessoa, né, o que é que acontece? Você faz uma reserva de energia em torno daquela pessoa em que você está emitindo a prece, né? Você faz um banco de reserva de fluidos, né? E toda vida que aquela pessoa tiver um momento de luz, quando disser assim, meu Deus, tipo assim, quando disser assim, meu Deus, me ajuda, aquela reserva ali, ele capta aquela reserva e ele absorve aquela luz. E eu aprendi isso aí quando ele falou, sabe? Eu digo, gente, eu não sabia que existia banco de energia assim, né? E eu achei legal. E eu tenho a certeza absoluta que acontece dessa forma. Eu tenho uma convicção, né? A certeza eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter. Mas a convicção de que é por aí. Porque quando você emite o pensamento, né, para o cósmico, né, fica ali.
plasmado. Uma hora você vai lá, ai meu Deus, me ajuda. Aí aquela energia que foi direcionada ali, você capta naquela hora. Eu achei muito legal quando ele colocou isso, né? Então, o que quer dizer, né? Que quando a gente faz essa oração ainda de uma forma macro, ou seja, em benefício de algo maior, né? Quando a gente assim, diz assim, meu Deus, cuida do nosso planeta Terra. Olha isso aí. A gente está lançando, né, para o universo um pedido que a gente está, né, pedindo auxílio ao nosso planeta. Com certeza aquele auxílio vai chegar, né, para dispersar aquela massa cinzenta que absorve o nosso planeta, né? Então, massa cinzenta provocada por nós mesmos, né? Então, quando é em benefício de algo maior, né, a força suprema, né, elas se reúnem de forma maciça e a coisa acontece. Aí eu me lembrei de um congresso espírita que aconteceu há muitos anos em Brasília, né, que saiu no Reformador, que aconteceu lá o evento, eu até falei isso uma vez no grupo da Gênesis. E depois que aconteceu o evento, foi feito ali a prece, né, a finalização e tudo, e houve uma mensagem de Ivone do Amaral Pereira, em que ela dizia que aquele evento que aconteceu ali tinha mexido, né, tinha arregimentado toda a espiritualidade na região central do nosso país, ou seja, as energias ali manipuladas não tinha sido só local na Federação Espírita, mas em toda a região, né, centro-oeste, né? Então, isso é muito bacana, né? Porque ali naquele momento aquelas energias estavam beneficiando toda a localidade, né? Ou seja, a espiritualidade trabalhando em torno do macro, né? E não somente ali para o evento propriamente dito. Exatamente provocada por todos que estavam ali, que seriam, com certeza, muito mais de 400 pessoas, eu estou botando assim por baixo, né? Mas Tereza, vamos lá. Tereza tem Fala, Berlim. duas pessoas, Patrícia e Berlim. Falem, pode falar. A gente não pode esquecer que os amigos espirituais eles estão a todo momento à nossa volta. Só depende da gente elevar o pensamento para que eles possam nos alcançar. Quando você falou aí do meu Deus me ajuda, eu lembrei, essa semana eu estava sendo perseguida durante um sonho e eu pedi socorro. Na mesma hora eu fui socorrida. Quer dizer, depende da gente. Essa ligação depende da gente, né? Legal, legal. Quero dar a minha contribuição, que é o banco de reserva, mas quero falar de uma outra coisa que é interessantíssima, que são as maldições. As maldições das pirâmides, né? Como é que funcionava, né? Um livro explicando que, na verdade, eram grandes médiuns, que eram poderosos médiuns, que faziam lá as suas, como é que eu vou dizer assim, as suas orações fortificadas ali, né? Com alguns rituais, com alguns elementos, que deixavam ali, porque aquela tumba não podia ser violada. Caso alguém violasse, olha que coisa legal, existia uma bomba psíquica, que se alguém violasse aquele túmulo, ela era detonada, e aí ia atuar no duplo etéreo da pessoa. E aí o cara diz assim, ele morreu por causa da maldição. Morreu mesmo. Só que a maldição hoje, que a gente entende, nada mais é do que ciência aplicada. Então, as maldições existiam, mas porque esses magos, que eram médiuns poderosos, tinham essa capacidade de concentração de energia, coagulavam ela e deixavam ali, à base de amuleto, à base de alguma coisa. E quando alguém ali invadia aquele espaço, ele automaticamente ativava essa bomba psíquica, porque tem um endereço psicológico ali. Ponto, isso é uma coisa. E a outra coisa que a Tereza agora citou, e que não sei se eu tinha conhecimento de todos, que foi um negócio fantástico, foram os meninos lá agora não sei se é Singapura, Tailândia, que foram para aquelas, né,
aqueles túneis lá, né? Aquelas cavernas, e ficaram lá aqueles dias. Veja o que aconteceu. Todo o mundo orou por eles. Mas, na verdade, eles foram levados para lá. Por quê? Existiam seres que estavam ali milenarmente e que precisavam ser bafejados pelo amor. Então, você imagina o mundo inteiro orando por aqueles meninos. A quantidade de energia boa, de amor, de carinho, de força, de coragem. Então, todos os espíritos que ali estavam receberam, os meninos com certeza, mas eles foram tão somente a ponte. E todos aqueles espíritos que estavam ali foram resgatados, porque era o momento deles, era o grande momento. Então, eu acho, corroborando o que você está dizendo, nesse banco, fica aí. À medida que você manda lá a carta. Isso é igual e-mail. Tu manda o e-mail, mas o cara tem que clicar lá na caixa de e-mail dele para poder receber. Fica lá, aguardando o teu momento que você, então, se coloca disponível para receber. Muito obrigado. Legal, muito boa colaboração, Berlim. Obrigada. Aí nós vamos aqui para o outro slide que diz assim: todos os nossos desejos. Jaque, lê aí para nós, Jaque. Estou cansada. Vamos lá. Deixa eu só afastar aqui. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternas do Eterno. Ainda que demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizadas todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Bacana. Na verdade, né, o que está colocando aí para a gente, que apesar da gente viver num planeta de provas e expiações, né, nós nunca estaremos desamparados. Nunca. Né? Agora, esse amparo, na verdade, está sempre baseado o que a gente falou, o que o Marcelo também contribuiu, de acordo com o que nós, né, o que nós trabalhamos interiormente para a gente, né? O que é que nós estamos fazendo para termos, para poder merecer esses eflúvios da forma mais completa, ou conduzir esses eflúvios, né, trabalhando em nome, na seara divina, né? Porque nós, na verdade, seríamos exatamente trabalhadores dessa seara divina, mas só que esses trabalhadores que somos nós ainda estamos muito aquém, mas estamos no processo, né? E a gente vai ajudando de acordo, né, com o que nós temos, né, o material que nós temos, né? Então, e aí a gente vai prestando, vamos colaborando nessa criação divina através da gente, né? Sempre Deus usando a gente para ajudar a nós mesmos. Eliane quer falar, tá, Tereza? Pois não, Eliane. Fale aí, seja bem-vinda aí na fala. Só completando o que já falou, né, com a passagem do Evangelho: batei a porta, ela se abrirá. Buscai e achareis. Né? Então, nós precisamos agir, né? Agir esperançando, mas sempre em movimento no bem. Aí tudo se converte, né? É a ação e reação. É a lei do universo. Com certeza. Bacana. E aí,
tem assim, Aniceto falando lá para gente. Façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Olha aí que problema para a gente, né? Ansiedade. Semeemo-los sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência dos resultados. O lavrador pode trabalhar a semente à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Caramba, Aniceto aí colocando para nós o exemplo, né, do agricultor, né? Ele prepara a terra, ele lança a semente. Depois que ele lança a semente, ele vai fazer outras coisas. Ele vai fazer outras funções na agricultura, na vida. E ele vai deixar a própria natureza ir acontecendo, né? Para ocorrer a germinação. O crescimento e o resultado pertencem a Deus, né? Essa plantação vai depender ali, né, de toda a natureza, vai depender sempre de Deus. Só que é aquela coisa, né? Como ele falou, só que a gente quer a coisa de forma ansiosa, né? A gente já eleva o pensamento ali, já quer o resultado, se possível, numa fórmula mágica do lado da gente, materializado, né? Se cair do céu prontinho, melhor ainda, né? Como se diz. A gente não quer esperar por esse tempo, né? Esse tempo que como diz lá, a gente coloca aqui bem na letra, propriamente dita, né? Lá em Eclesiastes, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito, debaixo do céu. Tempo de nascer, de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar que se plantou. Aí a gente faz aquela pergunta: que tipo de semente, né? Que tipo de semente é que a gente está semeando? Essa aí é uma pergunta que vocês vão fazer para vocês mesmos, até porque não ia dar tempo, né? Cada um filosofar sobre esse tipo de semente, né? E a gente vai para frente. E aí, no livro, né? No livro de Divaldo Pereira Franco, que se chama A Mediunidade, Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus, né? Tá lá escrito: orar é abrir a alma para Deus, esvaziando-as das paixões, dos limites e das fixações negativas, para que preencha esse espaço com plenitude, né? É exatamente a gente fazer esse processo, tirar de nós aqueles sentimentos inferiores, né? Seja ele de qual tipo seja, e trazer aquela paz interior, né? E à medida que a gente vai fazendo esse exercício, à medida que a gente vai manipulando esse fluido cósmico universal, a gente vai criando essa perfeição, né? A perfeição no sentido de emitir a melhor energia em torno de nós e para quem nós estamos enviando. E Divaldo fala, né, na sua oratória, ele fala muito que Chico, né, dizia que quando uma pessoa eleva o pensamento em oração, essa prece, essa energia arromba as portas do céu. Ou seja, eu sei que tem determinadas preces que a gente não consegue passar, né, do teto da nossa casa, né? Dependendo da situação que nos encontramos, ocorre isso. Já aconteceu comigo e eu ter que pedir socorro a alguém, porque eu não conseguia nem sequer orar. Mas, no entanto, tem vezes que a gente está num momento tão especial que a gente ora e não tem assim,
o tempo passa, você não percebe, você fica emocionado, você chora na prece, porque você está envolvida por uma energia, né, diferente daquela que, tipo assim, poxa, eu oro todo dia, mas hoje foi demais, hoje foi muito bacana, né? Então, é um exercício. À medida que a gente vai trabalhando isso dentro de nós, a gente vai criando uma energia, né? Digamos assim, um habitat, né? Vamos falar assim, diferenciado, a gente vai melhorando e a gente vai sempre estando com espíritos, né? Esclarecidos. O difícil é a gente manter, mas tudo bem. Mas esse é a vontade, né? E se a gente, quem sabe se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consiga. E aí, né, diante desse céu maravilhoso, né, a gente já quase finalizando aí, vem aí, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Ou seja, esperar de mãos, né, de pensamento vedado ali, sem fazer esse intercâmbio, sem fazer essa ponte com Deus, com Cristo, com seus intercessores, né? A ajuda vai chegar? Eu diria que até para ser ajudada a gente tem que usar da humildade, né, para saber pedir, né? Então a gente tem que se ajudar, tem que elevar o pensamento, tem que mudar as energias, né, para que o cósmico, né, o cosmo, né, na verdade o cosmo nos ajude, né, a manifestação da energia divina nos ajudando. Tereza, Oi. tem uma frase que eu nunca esqueci, né? Que a gente vê por aí, carro, não sei o quê. Hora que melhora, né? Hora que melhora, tá Isso. certo. Mas a gente às vezes fica pensando, né? Será que as pessoas que usam essa frase têm noção da importância dela ou da dimensão dessa frase? Né? Porque tem pessoas que, como nós, às vezes somos imediatistas, né? Até o Marcelo botou aí, fast food, quer na hora, quer que receba logo a informação, a bênção, né? Vamos dizer assim. Porque, poxa, eu rezo tanto, peço tanto a Deus, não acontece, né? Mas como é que está sendo esse orar, né? Como é que está sendo essa ação que a Eliane, quando falou, também achei muito importante, né? É mais do que só pedir, né? Tem que buscar, tem que fazer a sua parte. Então, esse Hora que Melhora, ele está imbuído aí de muitas informações, né? Está implícito aí, melhor dizendo. Berlim está querendo falar também. Que qualidade é essa de oração, né? Exato. Só um instantinho aí eu vou colocar aqui para a gente, que aí a gente já vai partindo, se o tempo já está em cima mesmo, mas, sei lá, vai que dá para responder alguma. Diz assim, aí já coloca aqui para nós. Sendo Deus, conhecedor de todas as nossas necessidades, é útil expô-las a Ele? Berlim aí, está na Berlinda aí para responder. Ah, sim, claro, né? Embora ele saiba a necessidade que a gente tenha a humildade para se colocar, como é que eu vou te dizer isso? A palavra agora não me vem. Eu preciso me fazer, a palavra não é submisso, mas eu preciso me fazer entender. Não seria também receptivo. Submeter, eu preciso me submeter ao meu Pai, né, que é Deus. Eu preciso me submeter às circunstâncias a qual Ele me colocou, porque são todas elas educativas. Eu preciso me submeter a essas coisas. Eu preciso entender que não nasci no local errado, na família equivocada, e nem estou passando por aquilo que não preciso. Quando eu me submeto, eu estou dizendo a Jesus, ou estou dizendo a Deus, assim, Senhor, eu aceito aquilo que na situação que me colocaste, porque sei que tu sabes o que é melhor para mim. Então, mas assim mesmo eu quero te pedir, porque quando eu peço, eu exercito a humildade. Mesmo sabendo que meu Pai já sabe de tudo, eu preciso exercitar a humildade. Então, eu acho que é nesse tocante aí. Não, eu ia falar, mas eu já esqueci o que eu ia falar lá na outra. Júlio, peraí, quem é o próximo? É o Júlio? Isso. Então, peraí, Júlia, segura aí que essa é para você, tá? Você já aproveita que está com a palavra e responde.
E aí? Tá. Então vamos lá. Eu quero falar um pouco da primeira. Não, Não? a segunda você já leu? Não, peraí. A segunda você já leu? Podemos renunciar à prece? É, porque eu não tinha ouvido. Parece que não estava ligado o som. Ah, tá. Mas então, na primeira eu diria que, em verdade, o Criador está sempre com as mãos estendidas para nós, né? Ele está sempre em torno de nós, à disposição, nós estamos mergulhados em Deus. Às vezes, a gente não consegue essa sintonia, né? Ele está com a mão estendida, mas nós não conseguimos pegar nas mãos de Deus. Então, é bem uma questão de sintonia. Esse é um ponto. O outro ponto que nós sabemos bem é a questão do momento, do tempo de Deus, né? Porque nós somos, de um modo geral, muito imediatistas. E, às vezes, naquele momento, aquilo que é objeto das nossas rogativas não vai ser bom para nós. Então, o Pai Celestial vai nos dar aquilo que a gente precisa no momento exato, ou seja, no tempo dele. Esse é um ponto. Agora, podemos renunciar à prece? Podemos renunciar à prece? Olha, se eu entendi bem a pergunta, eu diria o seguinte: eu posso renunciar, não vou fazer, não vou pedir, não vou pegar na mão de Deus. Eu quero sofrer, eu quero passar por isso, eu vou sofrer, então não vou pegar na mão de Deus. Se é que eu entendi bem o que você quis dizer, Tereza. Então, eu responderia que sim. Né? Não sei, mas estou na dúvida. Vamos lá, vamos ouvir o... Bom, eu vou escolher uma outra pessoa que quiser fazer um apanhado rapidinho para responder duas aí que vem pela frente, mas que pode juntar numa só. Seria essa aqui, ó. Podemos emitir preces em favor dos obsediados? Podemos orar pelos suicidas? Quem responde essa aí? Patrícia? Tá aí balançando a cabeça aí? Tô vendo, hein? Sempre. Intercessão. Só isso, Jaque? Eu diria que devemos fazê-lo, né? Não é nem que podemos, devemos fazê-lo. Até porque nós sabemos, eu não consegui acompanhar tudo, porque eu acabei me atrapalhando hoje com essa câmera que me deixou fora um pouco do estado normal para acompanhar o trabalho. Uhum. Mas nós sabemos a importância, o que a prece proporciona, né, ao outro. Foi dito no estudo que eu estava ouvindo. Pode até não proporcionar naquele momento, mas vai ficar armazenada na nuvem. Então, se a gente tem esta informação, ainda que o suicida ou qualquer um sofredor não tenha um momento de receber a influência, não está sintonizado, não tem condições de receber a influência naquele momento das nossas preces, no momento oportuno ou no momento em que ele estiver em condições, ela vai surtir o efeito desejado. Essa informação a espiritualidade já nos passou. Então, nós não podemos, devemos, porque nós também gostaríamos de receber preces em nosso favor. Tenho dito. Só para esclarecer assim, um pouquinho, na verdade, podemos renunciar à prece, a gente pegou lá do Evangelho, né? Do último capítulo, e os espíritos respondem assim, eu peguei exatamente como estava escrito, Júlio, né? A gente pode renunciar à prece? Sim, claro que a gente pode renunciar ao que a gente quiser, né? A gente pode empurrar as coisas da forma como a gente quiser durante muitas encarnações, né? Inclusive, renunciar à prece. Mas ele diz assim, ó, a prece é a recomendação de todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e ao bem que pode fazer aos outros. Entendi. Né? Então, como está rico lá esse último capítulo, né? E não poderia deixar de estar, né? Que é o Evangelho, né? Lógico. E aí,
A prece é o orvalho divino, que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Ou seja, em qualquer momento a gente vai estar sempre com Deus. Está lá no Evangelho para a gente. E aí, já finalizando nosso horário já estourado, né, a gente faz um convite, né, a todos nós que estamos aqui para a gente engrossar essa corrente, né, que é exatamente que todos nós oremos pelo nosso planeta, né, que a gente emita as nossas melhores vibrações pelo nosso planeta, que a gente consiga emitir os nossos melhores pensamentos, mais especificamente para o nosso país, né? Já num território menor, né? Saindo do macro, que é o planeta, né? E vindo para o nosso país, né? E que a gente tire algum tempo, fica a mensagem da noite de hoje, que a gente tire algum tempo de nossas preces para a gente levar esse pensamento ao nosso planeta e ao nosso Brasil. Fica aí o nosso carinho, o nosso beijo, né? E pela paciência de vocês, né? De ter me suportado até agora, mas graças a Deus eu tive a colaboração de vocês, então foi melhor, muito melhor, né? Então deu para a gente desenrolar aí o tema da noite. Obrigada aí pelo carinho de todos. Beijo no coração. Você quer passar o vídeo para finalizar, Tereza? Ainda dá tempo, se der, só para a gente ter uma ideia das preces que fica no teto e a prece que vai além do teto. Querem ver? Então bota. Podemos sim, Patrícia, por favor. Eu vou descompartilhar aqui, interromper. Isso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os pães nossos cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim, espírito, se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Ô, que isso, cara? Tá diminuindo a gente? Suas palavras, Pátria. É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu, preso? É, veio mesmo. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma Prece de vascaíno. faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? Ei, tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Que eu não fiz.
Peço a Deus para que Ele possa me dar força, que Ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. É que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Caraca. Vou fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não fechava. Gostei muito. Tal gancho para pedir os amigos espirituais que pudessem inspirar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que elas tenham força de pegar esse mouse aí, se inscrever no nosso canal, curtir, assistir, acompanhar o canal Amigos da Luz. Obrigado, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria E acrescentar um negocinho. Queria só acrescentar, porque acho que é legal deixar aí antes de cortar a gravação, que é o seguinte: quando a Jaque perguntou, quando aquelas pessoas que escrevem no caminhão, né, você já orou hoje, se elas fazem, algumas das vezes eu me peguei porque eu via escrito assim: você já orou pelo seu filho hoje? E aquilo me chamava a atenção, e naquele momento eu fazia uma prece pelo meu filho. Então valia a dica e vale a dica, né? O cara pode até não fazer, mas ele mostra aí um alerta para que a gente possa. Muito obrigado. legal. E assim nós vamos agradecendo, né, nossa amiga Tereza, muito providencial esse tema, né? A gente sabe que, por mais que a gente fale, né, semanalmente da importância da prece, a gente sempre precisa relembrar, né? Porque, como a gente sempre diz, os nossos estudos são aqueles nossos chamamentos, né? Aquele nosso puxão de orelha, deixando o nosso dever de casa, né? E nós te agradecemos, Tereza, por esse momento. Vamos, então, terminar com a prece da nossa amiga Edna, né? E a gente está junto novamente na segunda-feira. Vamos lá, Edna, conosco, elevar os nossos pensamentos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por essa noite de hoje, agradecendo a Tereza, Deus ajude ela bastante, dê bastante saúde a ela, foi muito lindo. Nos envolvendo, Senhor, também com a sua luz, a todos nós, mostrando o caminho certo que temos que percorrer, meu Deus. Afastai de nós qualquer coisa errada, que o Pai misericordioso nos ilumine sempre, sempre o nosso caminho, o caminho de todos nós, de todos os nossos amigos, os nossos parentes, que está sempre mais perto, os meus amigos, envolvendo a todos nós, meu Deus. Que o Pai esteja sempre junto, sempre nos ensinando o caminho que temos que percorrer. Não deixei, meu Deus, cairmos em tentação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo que tem me dado. Obrigada, Senhor, pela minha saúde, a saúde de todos os meus amigos. Obrigada, Jesus. Deus esteja sempre junto de nós para podermos fazermos toda a semana esse trabalho tão bonito.
Parabéns, Tereza. Deus que te ajude a todos que estão aí no grupo. Amém, Jesus. Que assim Assim seja. seja. Graças a Deus, Edna. Muito obrigada pela sua contribuição também. Então, meus amigos, nós vamos finalizando, né, mais um estudo da nossa Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Segunda-feira a gente está de volta, né? E o nosso estudo estará disponível daqui a pouquinho lá no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Fiquem todos com Deus e uma boa noite a todos.